Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Ministério da Saúde anuncia a contratação este ano de um máximo de 400 médicos reformados para suprir a carência destes profissionais, em particular na área de Medicina Geral e Familiar no Serviço Nacional de Saúde. Segundo a Associação de Medicina Geral e Familiar, 1.300.000 pessoas não têm médico de família, com Lisboa e Algarve a terem mais carências de clínicos na ordem dos 30%. O diploma agora publicado determina que os médicos aposentados que forem contratados para o Serviço Nacional de Saúde possam acumular a pensão com 1/3 da remuneração que corresponde às funções que vão desempenhar a tempo inteiro ou parcial. Quarta-feira tem comigo César Oliveira para o nosso habitual comentário. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Começamos hoje a falar então daquele que será o programa eleitoral do PS. Como é que terá sido delineado este programa eleitoral do PS, visto também que tivemos as medidas que foram feitas então e também elaboradas a pedido do PS, medidas essas para então tentar aqui alavancar a economia portuguesa. Houve aqui também uma antecipação deste programa eleitoral. Sim, o Partido Socialista tinha previsto só para o dia 6 de junho, digamos, a divulgação do programa eleitoral, mas os acontecimentos políticos e de estratégias políticas são de tal forma rápidas, aceleradas, que os partidos têm, cada um, ir desenvolvendo as suas estratégias para poder antecipar-se, digamos, a coisas ressequidas, não é? O PS, em boa verdade, o programa eleitoral do PS foi com aquelas medidas que eles anunciaram macroeconómicas, que no fundo transforma, aliás, é assumido neste caso pelo Presidente do Partido, António Costa, é assumido que 95% daquelas medidas vão integrar o programa eleitoral do PS. Que, no fundo, os partidos políticos, os programas, têm que todos basear naquilo que são medidas com efeito na economia, porque tudo resulta daí, tudo resulta da criação ou não da riqueza e, portanto, os programas eleitorais são possíveis ou não possíveis de acordo com essa situação. Eu acho que, aliás, é hoje que vai haver uma reunião, ou está a haver uma reunião da Comissão Restrita, e à noite vai haver, digamos, uma comissão alargada para ratificar, no fundo, um pouco que nós já sabemos. O PS tenha vindo um pouco avulso, a reiterar algumas medidas que têm claramente caráter eleitoralista. E eu acho que eles têm que abordar isso bem para poder ter credibilidade na passagem dessas medidas ou desse programa eleitoral. Porque algumas pessoas não acreditam, sinceramente, com alguma ligeireza que têm sido apontados as medidas do PS em termos eleitorais. O povo está um bocadinho já causticado em relação às promessas, não é só do PS, tem sido dos outros partidos. Veja-se o atual governo, o primeiro-ministro, que antes de ser eleito prometeu que não aumentava os impostos e a primeira coisa que fez foi aumentar os impostos, porque foi constatar que de facto não havia condições para baixar, bem sim, pelo contrário, havia necessidade e obrigações de aumentar face a responsabilidades assumidas, nomeadamente com a chamada famigerada Troika do passado, e que eles tiveram que avançar, senão aconteceria com certeza o que está a acontecer à Grécia, que corre riscos iminentes de poder ficar fora do euro, ficar fora da zona euro e naturalmente com uns efeitos nefastos para a economia e para a estabilidade da Grécia. Isto poderia acontecer em Portugal e pode acontecer noutro país qualquer, mesmo em economias chamadas fortes, como a Itália, como aconteceu em Itália, como aconteceu nomeadamente na França, em que tiveram que ajustar as suas economias de uma forma irrealista. E o PS, nessas medidas eleitorais, eu espero, tenho alguma expectativa, que faça aqui alguma correção de percurso. Porque não basta dizer, nós vamos deixar os escalões do IRS, mas quanto é que isso custa? As medidas do PS
Helena, já quantificadas por alguns analistas, ultrapassam os 2.000 milhões de euros. Estas medidas que são anunciadas. Tem que se ver onde é que se vai buscar estes 2.000 milhões de euros para poder fazer face a isso. Eu gostava muito de ter mais feriados, eu gostava mais de não ter cortes, eu gostava realmente de pagar menos para a Segurança Social, porque veja, não começa, ou gostava só de pagar 13% na restauração, não é? Eu gostava, até porque em Espanha, por exemplo, paga-se 10%, porque é que eu hei de pagar 23%? Bom, toda a gente gostaria de ter alguns benefícios que ajudassem a equilibrar o nosso orçamento familiar, mas uma coisa que é preocupante, e hoje que se paga de TSU 11%, o PS anuncia já para breve descida para 9,5% e depois no outro ano para 8% e depois no outro ano para 7%. Ora, isto que sabemos que a sustentabilidade da própria Segurança Social está em causa, o PS avança com estas medidas e depois diz, não, nós para compensarmos isso vamos atribuir o imposto sucessório acima de 1 milhão de euros, vamos atribuir o imposto sucessório como benefício da Segurança Social. Ora bem, mas isto como é que é? E depois onde neste momento o imposto sucessório é colocado, o que é que vai substituir o imposto sucessório no Orçamento de Estado? É preciso, na minha opinião, nós termos, e os políticos, penso que os políticos, de uma forma especial ou exclusiva, ter bem a noção do que é que estão em causa. Portanto, o programa eleitoral é sempre um programa eleitoral, mas nós temos que, de facto, analisar bem, nós, povo, e até os responsáveis, os analistas, têm que analisar muito bem estas medidas, quer de um partido, quer de outros, para que o povo tenha bem a noção do que é que se vai fazer. Portanto, é mais... E pronto, eu penso que não fecha aqui. O programa eleitoral é apresentado hoje, pode ser apresentado hoje, mas não fecha aqui, porque depois vai acontecer ajustamentos também sempre de caráter eleitoralista. E vamos ver, acho que... César, também neste âmbito deste programa do PS, ontem tivemos de facto um relatório do FMI que diz que Portugal tem que despedir mais funcionários públicos. Ora bem, o relatório do FMI já estamos habituados a eles, quer dizer, os relatórios do FMI dizem sempre, nós temos que despedir funcionários públicos, mas em contrapartida disso, nós temos que criar mais emprego. O FME diz assim, nós não devíamos ter aumentado o ordenado mínimo nacional, mas por outro lado diz assim, é preciso reforçar os orçamentos familiares. Quer dizer, são técnicos, claramente, isso aí eu dou razão à maior parte dos líderes políticos que veem o FMI como sendo um órgão cinzento, eminentemente técnico, que dá, para o mesmo assunto, dá 3 pancadas. E esta situação que eles agora referem nessa análise, que é, pronto, a FMI, aquela senhora, a Lagarde, que está lá, ela em França, também não tem bons exemplos, mas quero dizer que, sinceramente, acho que eu revejo-me um pouco naquilo que é o pensamento geral, a sensibilidade geral que há em relação à FMI, são muito técnicos, muito pouco realistas em relação a cada caso. E no caso concreto de Portugal, eles têm que pensar o FMI e o Banco Central Europeu e a Comunidade Europeia têm que pensar em que Portugal é um país pequeno, à beira de outras grandes potências, tem que pensar em medidas facilitadoras para que a nossa economia realmente possa ser mais forte e os rendimentos das famílias possam ser mais sustentáveis. Percebe? É isso que eles têm que pensar. Agora, vi dizer que nós temos que despedir mais gente, mais funcionários públicos. Precisamente no ano de eleições legislativas, em que precisamente os partidos estão a preparar os programas eleitorais. Sabe-se que houve um programa de despedimento de funcionários públicos que implica, nomeadamente, a saída e que vão contribuindo para essas mesmas cotas. Mas sabe-se perfeitamente se há uma outra empresa pública ou Estado que num ou noutro setor que tem
pode ter alguns excedentes, sabemos que há muitos setores onde não há excedentes. Ora, a mobilidade que foi implementada e que deve ser ajustada também de acordo com os trabalhadores é a solução e não o despedimento. Nós precisamos é de mais emprego, não precisamos de menos emprego. Muito bem. César Oliveira, passamos agora para outra questão. A investigação que está a ser levada a cabo a Marco António Costa. Bom, esta investigação que está a ser levada a cabo pelo Dr. Marco António Costa, eu sinceramente acho que é uma peça que está aqui a ser usada para poder também haver aquilo que é o efeito político eleitoral. Vai acontecendo um pouco em todos os partidos e são, digamos, denúncias de uma pessoa que é amiga dele, ou já foi amiga de Marco António, que já trabalhou com ele, não se sabe muito bem as razões, quer dizer, não se percebe muito bem o porquê destas denúncias nesta altura, mas eu acredito, sinceramente, por o que conheço do Marco António Costa, que é uma pessoa que não se revê ou não está implicado claramente em situações, em acusações que lhe são atribuídas. Portanto, é uma pessoa ambiciosa, naturalmente que é, um político de relevo, e se calhar por isso é que este é o objetivo das pessoas poderem eventualmente na praça pública queimar ou tentar queimar uma pessoa. Não me parece de forma nenhuma o que eu conheço que Marco António Costa seja autor das insinuações que lhe são atribuídas. Das acusações que lhe são não me parece, mas por isso terá é que ser levada a cabo então esta investigação? Parece que existe esta investigação e ele próprio, e muito bem, ofereceu-se imediatamente para prestar todos os esclarecimentos para poder responder e de uma forma cabal, aliás, como deve ser. Portanto, não acho que haja aí matéria, enfim, nem sei sinceramente a verdadeira razão porque é que estas coisas acontecem, de coisas tão passadas, desde que ele esteve na Câmara de Valongo, agora repuxado, já foi há mais de uma dezena de anos, há muito mais de uma dezena de anos, e estão a ser repuxadas porque não sei porquê, quer dizer, acho que é só por causa da verdade, mas a verdade, porque é que agora e não foi há uma década atrás, não é? A verdade também existia quando esse senhor que fez essas acusações estava a trabalhar com ele ou na mesma esfera política. A verdade também já existia nessa altura. Porque não foi feita a verdade nessa altura? Parece-me isto um bocado rebuscado, sinceramente. Muito bem. Aqui então o processo de Marco António Costa. Falamos agora da TAP e das propostas então que foram entregues para a privatização da TAP. São 3 propostas, acho que foi uma boa surpresa, porque eu sinceramente pensei que depois de todas estas graças que têm acontecido à volta das greves, das convulsões que existem naquilo que é a exploração da própria TAP, que houvesse falta de motivação de interessados para a compra desta companhia. Portanto, é claro que o Governo decidiu com justiça, porque estava no seu programa, alienar a TAP. Aliás, não é em vão que todos os outros países estão a seguir, ou já seguiram, um caminho de alienar, ou portanto, tornarem uma empresa de transportes aéreos com uma exploração privada, de forma a ser competitiva no mercado. E este aparecimento de três interessados, 3 potenciais compradores, com propostas semelhantes, são praticamente semelhantes. Uns dá mais um avião, ou mais um avião, mas outros dão uns 50, mas agora dá 12. O outro diz que dá 350 e outro diz que dá 325 milhões. Quer dizer, são propostas que têm que ser analisadas em função daquilo que é as regras para a atribuição dessa mesma venda, que
às vezes pequenos pormenores que fazem a diferença. O problema da injeção de capital em dinheiro para a companhia, para fazer a recuperação económica e financeira da companhia é importante, é muito importante. Naturalmente que assumir a renovação da frota também é muito importante. E eu acho que estão 3 concorrentes, embora segundo se vai lendo e ouvindo, o da Companhia Azul, portanto o americano /brasileiro, que não é da Europa, não pode deter mais que 49% da TAP, não é? E, portanto, isto, de alguma forma, se for verdade esta situação, vai pôr fora da corrida da compra da TAP, o que, na minha opinião, pode ser uma dificuldade na escolha. Se isso for verdade, penso que não poderá não ser exatamente assim, porque por exemplo, este concorrente era um concorrente que tinha como objetivo a incrementação de voos para a América do Sul, para os Estados Unidos e assim, que são mercados que nos interessa muito penetrar, e digamos, são países em que a economia nos interessa muito proliferar, e o reforço das rotas para estas assumidas já por esse concorrente, podia ser interessante para a TAP. É evidente que agora temos também o Paes Amaral. O Paes Amaral é simplesmente um representante provavelmente de um lobby internacional, ao que se sabe, pessoas que não foi revelado ainda os nomes, mas que se sabe que são pessoas são empresas e pessoas com grande experiência na exploração aérea. É preciso saber tudo, não sabemos tudo. Ele é um português, mas é só de alguma forma o porta-voz, porque ia ter algum capital, ia participar neste projeto, mas é preciso que haja por trás de Paes Amaral experiência e de alguma forma garantia desta exploração que referi, proliferação da TAP nas diversas rotas que existem para o mundo, não é? Porque isso é que reforça, digamos, aquilo que tem sido assumido pela TAP por ser uma boa companhia mundial. Portanto, eu, em relação a esta situação, acho que a TAP vai ser vendida, não tenho dúvidas que vai ser vendida. Vai haver uma injeção de capital. Realmente, cada um dos concorrentes tem prevista uma injeção de capital, que andam todos à volta dos 300 milhões, mas há aqui uma situação que é preocupante. Neste momento, o buraco da TAP são 500 milhões. Ora, isto é preciso ver, não só... Bom, é evidente que o comprador sabe que tem lá 500 milhões, não é? Mas é que preciso... Existe esse buraco financeiro. Existe, mas continua a ser uma companhia com fragilidades e com um risco de bancarrota, porque há aqui um diferencial que tem que ser muito bem, também bem visto pelo próprio Governo ao atribuir a venda da TAP, seja a quem for. Grupos. Já um destes grupos. Portanto, acho que é uma situação que vai ter notícias dentro de pouco tempo. Aliás, o Governo está-se a debruçar e tem já, de alguma forma, as coisas preparadas para poder rapidamente decidir, porque também a TAP não se compadece muito, o estado atual da TAP, na minha perspectiva, não se compadece muito com muitas demoras, porque cada dia que passa pode ser ainda mais gravoso para aquilo que são o futuro da companhia e dos trabalhadores, porque eu acho que há aqui concorrentes que, nomeadamente, e o próprio Estado também é uma valência, que fazem com que os trabalhadores tenham uma participação na companhia, e eu acho isso muito bem. Muito bem. César, falamos agora da possibilidade e também, digamos assim, do receio de Portugal poder perder competitividade externa. Helena, isto é uma situação que pode acontecer, sobretudo se inverter
se a economia do nosso país tiver a veleidade de cometer inversões. Uma das inversões que eu acho que é perigosa é os produtores, neste caso a economia produtora, trocar o mercado externo por um mercado interno, porque o mercado interno pode, na conjuntura atual, ou numa conjuntura, digamos, de momento, pode ser mais apelativa que o mercado externo. Mas pode ser apelativa para a exploração e para a facilidade dos negócios, mas isto tem um efeito muito perigoso, porque se isso acontecer, o que é que aumenta a nossa competitividade? É exatamente nós sermos agressivos em termos das exportações. Dos tais chamados bens transacionáveis. Nós temos cada vez ser mais agressivos, mais competitivos, com melhor e mais produção, para poder corresponder àquilo que é o suporte económico, já falámos aqui algumas vezes, o suporte económico no país. Portanto, só por essa via. Esse é o grande risco e portanto, eu penso e espero que não seja levado a esse facilitismo. Além de que também não se deve descurar a procura de investimento externo aqui no nosso país, que tem acontecido assim algumas ações pontuais, como aquela que aconteceu ainda agora recentemente para a Noruega e que deverá acontecer, nomeadamente com outros mercados, sobretudo os mercados externos ou os mercados que não sejam europeus, para podermos nós aqui ter alguns ganhos acrescidos em relação à nossa posição na Europa. E se isso não for abandonado ou se isso não for descurado, eu estou convencido que a nossa competitividade vai mais se manter e, bom, embora é preocupante, porque isto, a economia mundial é o que é. É o que é. Aliás, a unidade de apoio orçamental, a unidade técnica de apoio orçamental, a chamada OTAN, tem técnicos reconhecidos que, para balancear essas situações, e tem a obrigação de alertar o Estado para fazer corrigir percursos, não pode ser só à custa de um programa posto no papel, vamos pôr o programa a funcionar. Já me faz lembrar destas medidas que são lançadas pelo Partido Socialista, em que são lançadas, mas não são avaliadas, não foram avaliadas. Sabe-se que, assim, em grosso modo, que tem um impacto de desvio das receitas das finanças públicas em cerca de 2 mil milhões. Mas esta situação, destas trocas de exploração económica num país, da atividade económica, tem que ser avaliada por números técnicos, por números que poderão ser traduzidos à realidade. E isso é sempre um risco, E depois lá temos, Helena, temos lá sempre aqueles senhores do IFMI, do Fundo, do Banco Central Europeu, do grupo assim, grupo assado, que às vezes, deixe-me dizer-lhe um desabafo, às vezes estão mais preocupados em defender os seus próprios países do que eventualmente defender os países de uma comunidade. Muito bem, César, só para terminarmos o nosso comentário de hoje, falamos de um tema de sociedade, falamos da violência juvenil. César, é um tema cada vez mais preocupante. Muito preocupante. Aliás, os acontecimentos este fim de semana, que não tem nada a ver com esta violência juvenil, mas que, se quisermos, deixe-me aqui expressar um sentimento que aliás, eu fiquei muito escandalizado com o que se passou quer no Marquês de Pombal, quer em Guimarães, mas há uma coisa aqui que é preciso ter em conta. Estas coisas têm que ser devidamente acauteladas no seio das famílias. Eu bem sei que os miúdos gostam de ir, mas os pais também devem ter algum recato em levar os filhos para ambientes que são incontroláveis, muitas vezes não são controláveis para os adultos, que fará para as crianças. E depois todas estas vivências à volta do futebol, à volta de alguns fanatismos, depois transpõem-se para aquilo que é o cotidiano das crianças, nas escolas.
Bem, diz-me assim, mas então como é que se contraria isso? Eu acho que se contraria, não é de uma forma fácil, tem que ser de uma forma progressiva, muito responsável, como opção, devem ser tomadas medidas nas escolas, não é só de vigilância, é de educação e acompanhamento. Tem que, naturalmente, tem que haver a preocupação de, dentro das próprias escolas, nomeadamente, já vai lá as famílias, dentro das próprias escolas, serem preparados pessoas, especificamente, que possam fazer esse acompanhamento, que tenham sensibilidade para fazer esse acompanhamento. Porque essas coisas acontecem quando se vê uma briga, há ali qualquer coisa, há ali um fumo qualquer, e é preciso atacar. É preciso imediatamente escalpelizar essa situação, para que depois não aconteçam as agressões que são de grupo e às vezes são ainda com jovens muito imaturos e que às vezes com muita sangue na guerra e às vezes com aversões que não são explicáveis, que se calhar passado um minuto já não aconteceriam, mas naqueles momentos de euforia, de alguma afirmação de personalidade pela parte dos jovens, eu sou o melhor, eu sou o mais forte, não sei quem, leva a essas situações que se mistura com o bullying, naturalmente, mas que deve ser evitada a todo o custo pela parte dos responsáveis. Também. E os responsáveis, Helena, são de facto as escolas, os professores e o pessoal auxiliar, mas também é muito as famílias, muito os pais e a família. Tem que haver da parte dos pais uma maior responsabilidade. Não é remeter só a responsabilidade para as escolas, sem que eu lembro-me quando educava, os meus filhos eram pequenos, eu acompanhava os meus filhos muito, eu e a minha mulher acompanhávamos os meus filhos de uma forma muito apertada, muito perto, exatamente para poder colaborar, e a escola comigo, colaborar naquilo que era a educação do nosso filho, que nós já que somos os principais interessados. Ora, é evidente que isso tomava-nos tempo, é evidente que isso contrariava, mas as famílias não é só ter os filhos, pois tem que ter em simultâneo a correspondente preocupação naquilo que é acompanhar o filho. Portanto, isso é uma situação que tem que decorrer de uma sinergia muito grande e de uma corresponsabilidade muito grande entre as famílias e a própria escola. Se assim for, vai-se obviar com certeza. Estamos a terminar, César. Não é? Se assim não for, naturalmente pode o risco de agravar. Muito bem, César. Voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira. Até para a semana. Obrigada. Os presidentes de Câmara e das comunidades intermunicipais do Norte continuam inquietos e profundamente frustrados relativamente ao mapeamento dos equipamentos a transferir para os municípios e que contam com um envelope financeiro proveniente do novo quadro comunitário do Portugal 2020. A um dia da apresentação das candidaturas ao novo quadro comunitário, os autarcas mostram-se inconformados pela forma como o processo foi conduzido, apontam-lhe falhas e dizem que as verbas alocadas ao Programa Operacional Regional do Norte são ridículas, com a exceção da educação. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado céu pouco nublado ou limpo, pequena subida da temperatura máxima nas regiões do Norte e Centro, sendo assim, o Porto espera uma mínima de 10 graus e uma máxima de 23, em Lisboa a mínima será de 14 graus e a máxima de 27, e em Faro a mínima será de 17 graus e a máxima de 24. É tudo por agora, já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.